Olá, eu sou o Luiz Otávio Siqueira do canal Fisiologia 3D e sejam bem-vindos ao vídeo de esteroides anabolizantes. No vídeo passado nós falamos no mecanismo de ação dos hormônios esteroides. Vamos ver agora qual é a atuação dos esteroides anabolizantes. Os esteroides anabolizantes são hormônios masculinos sintéticos, os andrógenos. Essa classe de droga tem como função promover a síntese proteica dos músculos e também de outros órgãos. Em outras palavras, nós podemos dizer que as pessoas que utilizam essa droga têm como finalidade aumentar a massa muscular. Porém, essa droga tem um custo muito alto para o organismo de quem utiliza os esteroides anabolizantes. Por esse motivo, as organizações atléticas proíbem o uso dessa classe de drogas. Décadas atrás, era comum que os halterofilistas usassem amplamente essa droga e por isso nas academias ainda é relativamente popular o uso de esteroides anabolizantes. Mas fique comigo porque nós vamos ver quais são os principais efeitos colaterais que essa droga produz no organismo. Vejamos que vamos começar a falar a respeito dos efeitos colaterais do uso de esteroides anabolizantes em homens. Isso porque os homens são os principais consumidores dessa classe de droga. Veja, o fígado é um órgão que exerce inúmeras funções bioquímicas. Vamos falar de uma função específica do fígado relacionado com o uso de esteroides anabolizantes. Vejamos que existe no fígado enzimas responsáveis por converter os andrógenos, ou seja, os esteroides anabolizantes, em estrogênios. Estrogênios é o hormônio sexual feminino. Este hormônio está relacionado com as características sexuais secundárias das mulheres. Veja então que, após a conversão dos andrógenos, dos hormônios esteroides, em estrógenos, o homem pode desenvolver características sexuais secundárias femininas, tais como a ginecomastia. Ginecomastia seria o aumento das glândulas mamárias dos homens. Agora vocês podem estar perguntando: homem tem glândulas mamárias? Sim, os homens têm glândulas mamárias, embora essas glândulas sejam atrofiadas. Vejamos então, com o uso dos estrógenos, que foi convertido em estrogênio por ação de enzimas contidas no fígado, este excesso agora de estrógenos pode desenvolver características sexuais secundárias femininas, a ginecomastia. Vejamos que ginecomastia é o crescimento anormal das glândulas mamárias. E esse crescimento apresenta um aspecto semelhante ao crescimento mamário das mulheres. Este é um efeito colateral relativamente comum em pessoas que fazem o uso de andrógenos, de hormônios esteroides sintéticos. Além disso, pessoal, os homens também vão apresentar um grande problema. Veja que a hipófise anterior vai ser afetada com a diminuição da produção de FSH, ou seja, hormônio folículo estimulante, e também do LH. Isso ocorre porque o aumento da concentração dos andrógenos exógenos, ou seja, dos hormônios esteroides anabolizantes que foi injetado no homem, faz com que ocorra a diminuição da produção de FSH e de LH pela hipófise anterior do homem. E sim, FSH e LH também são hormônios que atuam nos homens. Este mecanismo de feedback negativo vai fazer com que a diminuição de FSH e de LH leve às alterações nas gônadas masculinas. Isso significa dizer que ocorrerá atrofia testicular, disfunção erétil, infertilidade, perda da libido sexual e perda do interesse por sexo.
Vejamos então que o uso desses hormônios esteroides injetáveis em homens também pode levar a complicações hormonais que levam a uma disfunção erétil. Este é um outro grave problema que ocorre com os usuários de hormônios esteroides anabolizantes. Veja que, se um adolescente utilizar hormônios esteroides anabolizantes, além desses problemas mencionados caso seja homem, pode ocorrer um outro problema também, que seria o fechamento prematuro das lâminas epifisiais. Conforme vocês podem ver nessa figura, a lâmina epifisial está localizada nas extremidades de ossos longos. A lâmina epifisial nada mais é do que um tecido cartilaginoso e hialino. Esse tecido cartilaginoso tem como função promover o crescimento longitudinal do osso longo, ou seja, com o fechamento prematuro dessas lâminas epifisiais nos ossos longos, ocorrerá um prejuízo do crescimento em extensão dos ossos. Isso, obviamente, vai fazer com que a pessoa na idade adulta tenha uma estatura menor do que ela teria normalmente. Caso os hormônios esteroides anabolizantes sejam utilizados em mulheres, embora o uso em mulheres seja menos frequente em relação aos homens, mas isso pode também levar a alguns sérios problemas. Vejamos que os principais problemas relacionados com o uso de hormônios esteroides em mulheres são comportamento antissocial, aumento da agressividade, uma calvície de padrão masculino, uma vez que está usando hormônios esteroides anabolizantes masculino, e também, obviamente, a masculinização das mulheres. Esses são os principais eventos que podem ocorrer caso as mulheres utilizem os hormônios esteroides anabolizantes. Embora o uso dessa classe de drogas para as mulheres, conforme disse, é bem menor em relação aos homens. Agora vejamos que há problemas também extremamente sérios, independente do sexo. Vamos falar que o uso de hormônios esteroides anabolizantes pode afetar de forma extremamente séria o sistema cardiovascular. Isso porque, com o uso frequente de hormônios esteroides anabolizantes, ocorre o aumento da concentração sérica de LDL, o aumento da concentração sérica de triglicerídeos e também a diminuição da concentração sérica de HDL. LDL, pessoal, é o que as pessoas chamam popularmente de mau colesterol. Já o HDL é o que nós chamamos popularmente de bom colesterol. Veja então, o uso de hormônios esteroides anabolizantes ao mesmo tempo aumenta lipídios que são indesejados na corrente sanguínea e também diminui a concentração de lipídios que são desejados na corrente sanguínea. Isso vai levar a um quadro de complicações cardiovasculares e também de acidentes vasculares na pessoa. Nós já vimos essa imagem em videoaulas anteriores. Lembra que eu mostrei essa artéria transeccionada e uma grave lesão entre a túnica interna e a túnica média dessa artéria. Naquele momento eu disse para vocês que esta lesão foi ocasionada porque ocorreu o transporte de lipídios da luz do vaso sanguíneo para o espaço compreendido entre a túnica interna e a túnica média desta artéria. Esse excesso de gordura está mostrado nessa figura, nessa parte amarelada. Este amarelo nada mais é do que o excesso de gordura que lesionou esta artéria. Agora veja bem, os hormônios esteroides anabolizantes têm como princípio aumentar ao mesmo tempo a concentração de LDL e também de triglicerídeos.
Isso quer dizer que o excesso desses dois lipídios na corrente sanguínea vai facilitar esse tipo de lesão. Isso faz com que, pessoal, ocorra a diminuição da luz do vaso sanguíneo. Nós já vimos também que quando diminui a luz do vaso sanguíneo, menos sangue vai ser passado por dentro dessa artéria. Isso, consequentemente, vai irrigar de forma empobrecida o tecido, o órgão. Este órgão menos irrigado vai ter menor aporte de nutrientes e menor aporte de oxigênio. Consequentemente, vai prejudicar o funcionamento deste órgão. Este quadro, onde ocorre a diminuição do fluxo sanguíneo no interior da luz do vaso, é um quadro de isquemia. Também falamos que esse tipo de lesão pode favorecer o aparecimento de um coágulo sanguíneo no interior do vaso sanguíneo. Este coágulo sanguíneo é um trombo. Caso esse trombo aumente, vai ocorrer que a luz do vaso vai ficar cada vez mais diminuída, e isso significa dizer que o aporte de nutrientes para o órgão cada vez está mais diminuído e, num dado momento, pode ocorrer a obstrução total da luz do vaso sanguíneo. Quando isso ocorre, vai ocorrer então um quadro que nós chamamos de infarto. O infarto nada mais é do que a obstrução total da luz do vaso sanguíneo. Nesse momento, o órgão não recebe nutrientes, muito menos o aporte de oxigênio. Este quadro de infarto pode ser extremamente grave, dependendo do órgão que foi infartado. Agora veja bem, pessoal, um outro detalhe extremamente importante que vocês precisam entender é o seguinte. Normalmente, quem faz o uso de esteroides anabolizantes são adolescentes ou pré-adolescentes. São pessoas numa faixa de 12, 15 até 20 anos de idade. Neste momento, o coração, em especial, não tem uma irrigação sanguínea tão abundante quanto se fosse uma pessoa de 60, 70 e 80 anos. Veja então que interessante. Com menos ramificação de vasos sanguíneos ao redor do coração de uma pessoa dessa faixa de idade, ou seja, do pré-adolescente até o início da vida adulta, isso faz com que, caso ocorra um infarto do miocárdio, normalmente este infarto é fatal, exatamente por falta da grande ramificação de vasos sanguíneos que nós encontramos nas pessoas mais idosas. Agora eu quero deixar um detalhe para vocês. É comum em algumas academias a pessoa que vende o esteroide anabolizante dizer: não, o meu esteroide anabolizante ele é importado. Beleza, realmente existe esteroide anabolizante importado, é claro que existe. Qual que é a diferença? A diferença é o seguinte, você vai pagar mais caro, só que o mal vai ser igual. Ou seja, não há anabolizante esteroide seguro porque ele é importado, porque ele é dos Estados Unidos, porque ele veio da Europa. Todos vão fazer mal. Também não acredita naquela história que, eu sei a dose segura da utilização dessa droga. Não tem dose segura para o uso de esteroides anabolizantes. Se tivesse, pessoal, as organizações atléticas têm profissionais altamente qualificados e eles aplicariam uma dose segura de esteroides anabolizantes em seus atletas. Não existe essa tal dose segura. O esteroide anabolizante é uma droga, é proibido o uso dessa droga por motivos óbvios, tal como nós vimos nessa videoaula, por isso eu digo para vocês, muito cuidado com a utilização desse tipo de droga. Não acredite caso o vendedor diga que essa droga que ele está vendendo é segura e que ele sabe a dosagem correta. Isso não existe na literatura científica. Pessoal, presta atenção nessas informações. Eu espero que vocês entendam o que eu esteja falando
e que essas formações contribuam não só com o seu conhecimento, mas também com a segurança da sua saúde. Muito obrigado por assistir o meu vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo.